Olá a todos, vamos dar início à nossa apresentação com o tema Promoção da Saúde e Prevenção de Doenças. O objetivo dessa fala é discutir o tema relacionado à prova do ENAD, né? Então, com base nas principais questões que foram disponibilizadas nas últimas provas, foi elaborado essa temática, essa apresentação, e diante disso será discutido, né, alguns pontos essenciais que podem estar sendo cobrado nas provas que virão esse ano. Bom, nesse sentido, quando falamos de promoção de saúde, nós levamos em consideração aspectos voltados a políticas públicas de saúde, aspectos voltados à educação em saúde e também aspectos relacionados a intervenções que possam melhorar a saúde dos indivíduos, né? Sendo assim, levando em consideração políticas públicas, intervenções e educação em saúde, é possível prevenir o surgimento de diversas doenças. Eu sou o professor Jaime Rodrigues Dias Júnior e nesse momento iremos discutir a presente temática com base em possíveis questões que possam cair na prova ENAD. Sendo assim, o objetivo da presente fala é entender o que é promoção de saúde, compreender as principais estratégias de prevenção de doenças e discutir o tema com base nas questões do ENAD. Nessa perspectiva, né, para iniciarmos a nossa conversa, eu trouxe uma questão que caiu na prova do ENAD, referente ao curso de Educação Física, no ano passado, né? E com base nessa questão, nós iremos, então, discutir alguns aspectos relacionados ao tema e, diante disso, né, discutir também possíveis questões que possam cair na prova referente ao ano de 2022. Bom, sendo assim, né, a presente questão traz a seguinte informação. A promoção da saúde, entendida como estratégia de produção social de saúde, deve articular e permear políticas públicas que influenciem o futuro da qualidade de vida urbana. Esse desafio envolve arranjos intersetoriais na gestão pública, empoderamento da população, desenvolvimento de competências e habilidades, capacitação, acesso à informação, estímulo à cidadania ativa, entre outras, para que a população reconheça os problemas e possa advogar por políticas públicas saudáveis. Bom, diante dessa informação, né, considerando o texto apresentado, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Bom, primeira asserção. A inserção de um programa de práticas corporais integrado a uma política pública de promoção de saúde e direcionada à população deve estar fundamentada em um processo educativo que vai além da aquisição de determinantes relacionados à aptidão física. Por quê? O enfrentamento das dificuldades diárias de forma coletiva, a partir da criação de espaços de diálogos em programas de práticas corporais, é essencial para o fortalecimento da identidade pessoal, da solidariedade e da compreensão da vida e da saúde. Bom, a respeito dessas asserções, assinale a opção correta. Então, nós temos aqui 5 alternativas, onde eles apontam a asserção 1 e 2 são preposições verdadeiras, e a 2 justifica e a 2 é uma justificativa correta da primeira. As asserções 1 e 2
são preposições verdadeiras, mas a segunda não é uma justificativa correta da primeira. A asserção 1 é uma preposição verdadeira e a 2 falsa. A asserção 1 é uma preposição falsa e a 2 verdadeira. As asserções 1 e 2 são falsas. Bom, então, voltando, em relação às asserções, a resposta correta, é a alternativa A, onde aponta que as asserções 1 e 2 são verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da primeira. Então, voltamos lá, a inserção de um programa de práticas corporais, integrando a política pública de promoção de saúde e direcionada à população, deve estar fundamentada em um processo educativo que vai além de determinantes relacionados à aptidão física. Bom, quando nós falamos em promoção de saúde, nós devemos levar em consideração políticas públicas, educação em saúde e intervenções que possam melhorar a saúde da população. O exercício físico, que é a principal ferramenta de trabalho do profissional de educação física, é uma intervenção que pode melhorar saúde, Mas essa asserção diz que o aspecto educativo também. Então, nós temos educação em saúde e intervenção com a prática de exercício físico, onde irá promover também a melhora da aptidão física e, consequentemente, da saúde e da qualidade de vida. Então, além da intervenção com o exercício, é necessário também orientações, aconselhamentos, dicas que possam orientar a população em relação ao seu estado de saúde ou então a melhorar o seu estado de saúde. Supomos que o indivíduo está participando de um programa de atividade física em um determinado local, e além dessas atividades, é necessário fazer um comentário a respeito da alimentação, da importância de ter uma alimentação saudável, da importância de ter uma boa noite de sono, dormir corretamente, se alimentar corretamente, evitar o uso de tabaco, entre outros hábitos que possam também influenciar no desenvolvimento de algumas doenças. Bom, essa primeira é verdadeira, e promoção de saúde envolve vários fatores, não somente a intervenção. A segunda asserção, o enfrentamento das dificuldades diárias de forma coletiva, a partir da criação dos espaços de diálogos em programas de práticas corporais, é essencial para o fortalecimento da identidade pessoal, da solidariedade e da compreensão de vida e de saúde. Ou seja, supomos que eu tenha um trabalho onde eu desenvolvo exercício físico para idosos. Muitos idosos participam dessa sessão de exercício físico, pode ser ginástica, pode ser dança ou qualquer outra intervenção. Além disso, é necessário, nesse grupo, discutir questões relacionadas à saúde, fazer reflexões, comentar, para que essa população, além da prática que está sendo executada em um determinado local, também tenha outros comportamentos mais saudáveis ao sair desse local, como, por exemplo, a importância de se alimentar corretamente, e de, em relação aos hábitos, por exemplo, o uso de tabaco, o uso de bebida alcoólica, então esses indivíduos eles vão, com essas conversas, reduzir esses comportamentos que possam prejudicar a saúde. Sendo assim, enquanto profissional, o indivíduo estará trabalhando em relação à promoção da saúde. Bom, levando em consideração essa questão, e outras que caíram em provas de anos anteriores,
faz necessário discutir algumas questões, né, alguns pontos importantes a respeito de promoção de saúde e de prevenção de doenças. Bom, antes de tudo é importante entendermos alguns conceitos, né? Entre eles, saúde. Saúde não é apenas ausência de doenças, mas sim o bem-estar físico, mental e social dos indivíduos. E nessa perspectiva, saúde tem dois polos, né? Um polo positivo e um polo negativo. E conforme os nossos hábitos, né, as nossas atitudes no dia a dia, a nossa saúde ela pode se deslocar para um aspecto mais positivo e um aspecto mais negativos. Saúde positiva está atrelada à capacidade de apreciar a vida, né? De realizar as atividades do cotidiano, seja elas de lazer ou a trabalho, né? Ou em relação ao nosso dia a dia, como tarefas domésticas. Quando o indivíduo possui boas condições de saúde, ele tem boas condições para realizar essas atividades. Como, por exemplo, né, no nosso dia a dia, subir um lance de escada, fazer jardinagem, né? Trabalhar, né? De repente você precisa ficar de pé o dia inteiro trabalhando. Então, o indivíduo tem condição para realizar essas atividades. Além disso, ele se socializa bem e está bem em termos de aspecto mental, né? Na sequência, saúde negativa, ela está relacionada à mortalidade, né? Ou também, né, a questão de morbidade. Por exemplo, o indivíduo possui uma determinada doença, o qual reduz a capacidade dele de caminhar, de subir um lance de escada, de ficar de pé realizando as suas tarefas do cotidiano, né, ou de trabalho. Então, isso é saúde negativa. A saúde desse indivíduo está deslocada para um lado, o qual ele não tem muita disposição, muito vigor para realizar essas ações, né? E no extremo, saúde negativa está relacionada à mortalidade, né? Devido às baixas condições de aptidão física e, de repente, o mau funcionamento, né, do organismo. Então, por exemplo, o indivíduo que desenvolveu osteoporose, né, ou artrite, artrose, de repente esse indivíduo ele sofre uma queda. Ele vai ter mais facilidade, né, para ter fratura. Se ele tem artrose, ele vai ter mais dificuldade para subir um lance de escada. Então, olha, a osteoporose e a artrite ou artrose dificulta muito a vida dos indivíduos, né? De um lado, com osteoporose, esse indivíduo ele pode sofrer fraturas, né, o que pode demorar para se recuperar, dificultando as atividades do dia a dia. E em relação à osteoporose, ou, aliás, em relação à artrose ou à artrite, esse indivíduo vai ter dificuldade, por exemplo, de subir escadas ou de realizar ações onde ele precisa agachar, né? Isso também complica o dia a dia. Sendo assim, né, vários fatores podem deslocar o nosso estado de saúde ou para um lado negativo ou para um lado positivo, como, por exemplo, fatores ambientais, sociais, estilo de vida e fatores biológicos, né? Fatores ambientais, supomos que o local onde o indivíduo reside, né, não é um local limpo, de repente tem bastante bactérias, né, vírus, entre outros aspectos. Então, isso pode tornar a saúde do indivíduo mais fragilizada. Ele pode desenvolver algum tipo de doença, né? Ou, às vezes, não somente a casa do indivíduo, mas o local onde ele mora, muitas vezes próximo, né, de algum lugar que o expõe a substâncias tóxicas, né? Isso também
pode prejudicar a saúde. A água, né, o alimento contaminado, entre outros aspectos. Em relação aos aspectos sociais, né, o aspecto social também influencia nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos, ou de repente o fato de não se socializar também influencia, principalmente em relação aos nossos aspectos mentais, né? Então o aspecto social também pode direcionar a nossa saúde para um lado negativo ou positivo. O estilo de vida, né? Se o indivíduo é mais ativo ou sedentário, se alimenta adequadamente, né? Ou tem hábitos alimentares incorretos, se faz uso de tabaco ou de bebidas alcoólicas excessivamente, né? Isso também pode originar várias doenças. E aspectos biológicos, de repente, o indivíduo ele tem uma predisposição genética, né? E isso vai influenciar no desenvolvimento de doenças e, consequentemente, né, ele, ao longo do tempo, né, pode ter a sua saúde comprometida. Então, como eu expliquei, esses fatores ambientais, sociais, biológicos e estilos de vida pode ou prejudicar a nossa saúde, tornando a nossa saúde mais negativa, ou favorecer a nossa saúde, tornando ela mais positiva, nos dando mais vigor para a realização das tarefas cotidianas, né, e prevenindo o surgimento de outras doenças. Então, fatores ambientais, estilo de vida, fatores biológicos como genética, né, podem influenciar na nossa qualidade de vida. Bom, e ao longo da história, né, existiram vários fatores que influenciaram na saúde das pessoas e trazendo alguns tipos de doenças, né? Há um certo período, as doenças que mais levavam os indivíduos a óbito eram doenças deletérias de infecções por bactérias, por vírus, né? Em virtude de ambientes insalubres, sobretudo no período da Revolução Industrial, né? Então, não tinha um bom saneamento básico, não havia vacinas e, consequentemente, né, essas doenças infecciosas, elas levavam esses indivíduos a óbito. Hoje, nós temos melhores condições de saneamento básico, existem inúmeras vacinas, né, que pode prevenir o surgimento de inúmeras doenças, mas o fator que leva os indivíduos a óbito com mais frequência, né, é o estilo de vida. Então, a forma como vivemos influencia no desenvolvimento de doenças. E nós podemos interferir de diversas maneiras, né, levando em consideração aspectos relacionados aos nossos hábitos, né, como prática de exercício físico, alimentação saudável, descanso, socialização, né, então tudo isso pode prevenir as doenças que surgem em relação ao nosso estilo de vida. Sedentarismo, alimentação inadequada, tabaco, bebidas alcoólicas e outras drogas podem influenciar negativamente a saúde dos indivíduos, né? E aí entra a promoção da saúde, que foi idealizada no ano de 1986 no Canadá, né? Diante da observação desse crescimento de óbitos em relação ao estilo de vida, ao sedentarismo, à alimentação e, sobretudo, à obesidade, criaram, então, né, a promoção da saúde. Houve a primeira conferência sobre promoção da saúde. E aí criaram estratégias que visam melhorar a saúde, a qualidade de vida da população de uma maneira em geral, né? Sendo assim, houve alguns determinantes, como criação de ambientes favoráveis à saúde, elaboração de políticas públicas, reforço de ação comunitária, reorientação em relação aos serviços de saúde, entre outros. Nessa perspectiva, nós observamos, né, um esforço
do governo brasileiro em relação a controle das doenças, como, por exemplo, programas que facilitam a saúde do indivíduo, que previnem o surgimento de outras comorbidades, que controlam algumas doenças, né? Como, por exemplo, a medicação gratuita, como o programa Farmácia Popular, o Hiperdia, né, que disponibiliza medicamentos para hipertensão e para diabetes. Entretanto, nós observamos que, apesar desses programas, a prevalência dessas doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, entre outras, permanecem altas, sendo necessário, além do controle da doença, estratégias que visam a prevenção da doença, né? E por que atualmente existem um aumento dessas doenças? Essas prevalências, elas tendem a aumentar. Diabetes, hipertensão, doenças cardíacas, em virtude do nosso estilo de vida, né? E nós temos uma genética que favorece, né, uma certa economia de energia. Então, se nós voltarmos lá no passado, os nossos ancestrais, eles tinham um estilo de vida mais ativos e mais difícil. Então, era difícil conseguir alimentos. Eles viviam um estresse muito grande de sobrevivência, né? Em decorrência da fome, de infecções, de traumas, né? Em virtude ali da aquisição de alimento, da caça, né, de confrontos, isso gerava um estresse físico muito grande. Sendo assim, né, ao longo do tempo, ao longo da história, a genética foi se modificando e tornando, né, o nosso organismo, de uma certa forma, mais econômico em termos de energia, justamente para favorecer a sobrevivência naquela época, né? Então, houve uma adaptação genética para que nosso organismo fosse mais econômico, favorecendo a sobrevivência em tempos mais difíceis. E hoje nós temos alimentação em abundância. Nós conseguimos, né, o alimento de uma maneira mais fácil. E, consequentemente, né, nós estamos nos alimentando excessivamente. Então, genes econômico e alimentação em abundância favorece o desenvolvimento da obesidade e de doenças, né, deletérias, como, por exemplo, doenças cardíacas, hipertensão e diabetes, né, culminando em problemas cardíacos e também, né, o acidente vascular encefálico, por exemplo, que são decorrentes de oclusão da artéria em virtude de uma alimentação rica em gordura, né? Então, se essa artéria é ocluída na região cerebral, ocorre o AVC, né? Se for no coração, o indivíduo vai, ao longo do tempo, né, ter um infarto. E isso é muito prejudicial. Como estratégia de prevenção, existem, né, o exercício físico, que é uma intervenção que o profissional de educação física utiliza visando prevenir o desenvolvimento dessas doenças, né? Exercício é remédio, inúmeras evidências científicas mostram, né, que o exercício físico pode prevenir doenças crônicas degenerativas não transmissíveis. Além disso, o exercício físico também pode tratar essas doenças, prevenindo o surgimento de outras comorbidades. Supomos que o indivíduo é hipertenso, né, ou tem dislipidemia. A prática de exercício físico pode controlar a pressão arterial desse indivíduo ou controlar os lipídios sanguíneos, evitando que esse sujeito possa ter um AVC, um infarto, né? Reduzindo o desenvolvimento da aterosclerose, entre outros aspectos. Então, a adoção de práticas de exercício físicos, né, associado a outros hábitos, como, por exemplo, alimentação adequada, pode prevenir de forma significativa o desenvolvimento dessas doenças. Então, para nós fecharmos,
né? Quando falamos em promoção de saúde, nós devemos levar em consideração políticas públicas que visam oferecer espaço para as pessoas realizarem atividades físicas, disponibilizar profissionais para orientar a população, né? Além disso, devemos levar em consideração também educação em saúde, onde profissionais de saúde, sobretudo profissional de educação física, pode dar orientações aos seus atendidos, falando sobre a importância de alimentação saudável, uma boa noite de sono, né? Não fazer uso de tabaco, né, ou de bebidas alcoólicas, entre outras orientações, né? E, por fim, a intervenção. O profissional de educação física vai intervir com o exercício físico, né? O nutricionista com dietas, né, com orientação em relação à alimentação saudável, entre outros aspectos. E, para fecharmos, né, as questões que podem cair no ENAD, diante da análise feita em relação às últimas provas, geralmente estão atreladas às políticas públicas. Então é importante ler e entender esses conceitos, né, de promoção de saúde. É importante também estar lendo sobre educação em saúde, a informação sobre comportamentos, sobre estratégias que podem prevenir doenças e também questões relacionadas à intervenção com o exercício físico, como, por exemplo, como prescrever exercício físico para hipertenso, né? Qual é a intensidade ideal de exercício que esse hipertenso pode realizar? Qual é o tipo de exercício ideal para o indivíduo hipertenso, né? Qual é a frequência? Qual é o volume? Quanto tempo é necessário que esse indivíduo realize exercício físico semanalmente, né? Como que eu posso controlar a intensidade do exercício? Por exemplo, por meio da frequência cardíaca, né? Então, como dica para estudos, façam leituras sobre políticas públicas de saúde, educação em saúde, né? Leiam também a intervenção com o exercício físico e como prescrever, né? Tipo, intensidade, duração e frequência. Essas informações, com certeza, serão muito importantes, né? E pode favorecer o seu desenvolvimento na prova do ENAD. Bom, gostaria de agradecer a todos. Um grande abraço.